Bem-vindos à Central de Concursos. Eles são mais de 30 milhões de brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo e formam uma das maiores torcidas mundiais. O Esporte Clube Corinthians, um clube multiesportivo brasileiro sediado na cidade de São Paulo, Brasil, foi fundado por uma equipe de futebol no dia 1º de setembro de 1910, por um grupo de operários do bairro do Bom Retiro, na cidade de São Paulo. Seu nome foi inspirado no Corinthians Club, de Londres, que excursionava pelo Brasil, sendo chamado pela imprensa brasileira na época como Corinthians Team. Foi o primeiro clube de futebol paulista a abrir espaço para jogadores pobres e é o segundo a aceitar atletas negros no time. Embora tenha atuado em outras modalidades esportivas, ao longo dos anos, seu reconhecimento e suas vitórias foram conquistadas através do futebol profissional. O clube conquistou 2 mundiais da FIFA, recordista ao lado do Barcelona, uma Copa da Libertadores da América, 5 títulos do Campeonato Brasileiro, 3 títulos da Copa do Brasil e 5 títulos no torneio Rio-São Paulo, recordista ao lado do Palmeiras e do Santos. São 26 títulos no Campeonato Paulista. E é o atual recordista. Sua torcida é conhecida como a Fiel, e seus torcedores são estimados, como já disse, em mais de 30 milhões espalhados pelo mundo, nacionalmente perdendo apenas para a torcida do Flamengo. Além de ser o primeiro da região sudeste do estado de São Paulo, é reconhecidamente uma das marcas mais importantes do mundo do futebol. Estudos realizados em 2002 apontam que o clube do Parque São Jorge possui a mais valiosa marca pelo 3º ano consecutivo, sendo o primeiro clube nacional a ultrapassar o valor de uma marca de mais de R$1 bilhão. Esse estudo teve uma repercussão internacional, através da revista norte-americana Forbes. No ano de 2012, o Corinthians terminou como o 2º melhor time do Brasil no ranking da CBF, o 3º da América do Sul no ranking da Conmebol. Mas o Corinthians vive um momento triste, um impasse com a Conmebol. A Conmebol ainda não se pronunciou sobre as medidas que serão tomadas em relação ao acidente ocorrido no jogo entre Corinthians e San José, numa noite em que foi morto um jovem boliviano de 14 anos na cidade de Oruro, Bolívia. Ele foi atingido por um rojão e morreu ainda no estádio. O portal oficial da Confederação Sul-Americana de Futebol possui apenas uma nota de condolência direcionada à Federação Boliviana de Futebol. Mas tomando por base o código disciplinar aprovado em janeiro deste ano, o Corinthians deverá sofrer algum tipo de punição. Os 12 torcedores estão presos em Oruro desde o dia 20 de fevereiro. Eles foram detidos após um sinalizador que atingiu e matou o jovem Kevin Espada, que foi disparado por um corintiano na torcida entre o clube e o San José na Bolívia. 4 dias após o caso, um menor de 17 anos confessou no Brasil ter sido autor do disparo. Ele prestou depoimento na Vara de Infância e Juventude de Guarulhos e foi liberado. A polícia da Bolívia, entretanto, afirmou que a confissão não muda a situação dos brasileiros detidos em Oruro. E o Corinthians ainda estuda doar a renda para a família de Kevin. Essas e outras questões envolvendo esse incidente são os temas do nosso debate de hoje. Para tratar desse tema, recebemos hoje os nossos convidados aqui na TV Central. O primeiro convidado é o professor Edson Ricardo Saleme, doutor pela Universidade de São Paulo em Direito do Estado, ex-consultor do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty. O nosso segundo convidado é o professor Jorge Augusto Niaradi, doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e professor do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu do doutorado e do mestrado da Universidade Católica de Santo. Eu queria primeiro que o professor explicasse para nós o que é a Conmebol. A Conmebol é a reunião das associações nacionais desportivas da Sul-América, ou seja, sul-americana. Então, ela compõe os 10, ou seja, ela é composta pelas 10 associações nacionais de futebol, e é um órgão que, além de desenvolver, ou seja, que para buscar o desenvolvimento do futebol latino-americano, também pode impor sanções em casos como o que nós verificaremos a seguir.
é possível, então, a imposição de sanção pela Conmebol. Se ela é justa ou não, é uma discussão a posteriori. Sim. Ela é, inclusive, reconhecida pela FIFA como tendo esses poderes, porque, enfim, é uma organização continental, né? Não chega a ser uma organização internacional, mas sim é uma associação composta por essas associações desportivas nacionais e, portanto, ela teria esse poder. Tem artigos que justamente a qualificam para dar esse tipo de sanção. Tá, e agora eu pergunto para o professor Jorge, como é que fica a soberania do país? Porque nós estamos discutindo questões que estão envolvendo pessoas jurídicas de direito privado, se me corrija se eu não estiver enganado. Quer dizer, eu tenho a FIFA, tenho a Conmebol, quer dizer, são questões de direito privado que têm uma ingerência grande na questão pública. Como é que fica isso? Quer dizer, até que ponto uma pessoa jurídica pode ter uma ingerência dessa ordem, inclusive em questões de proibir presença no estádio, no jogo? Interessante isso, Flávio, porque mostra que existe uma área em comum entre aquilo que é público e privado. Acho que para todo mundo conseguir entender, existe, portanto, uma atribuição dessas entidades, como o professor Edson acabou de explicar, que é uma entidade privada, e a FIFA também é uma entidade privada, que pode tratar, que pode organizar tudo referente a um evento público, o evento público que é o jogo de futebol. Portanto, ela tem essa competência, tem essa atribuição, mas tem esse detalhe, qual lei tem que ser aplicada e quem vai determinar a aplicação dessa lei. Portanto, fica num domínio, fica dentro de uma área do direito, que é essa intersecção entre o direito público e o direito privado, que tem uma área específica, como é um assunto internacional, que é o direito internacional público e o direito internacional privado. Portanto, dá para identificar essa área em comum. Se de repente você tem uma ingerência, até que ponto a Conmebol, para aplicar uma sanção, ela pode impedir a entrada de torcedores, não é, lesando talvez uma questão de direito do consumidor, alguma coisa desse tipo? Olha, o ponto limite, e sempre existe como supremacia a questão soberana, do Estado soberano. Sempre ela é suprema. Só que quem faz a gestão desse evento esportivo é uma entidade privada. Portanto, ela tem essa ingerência, ela pode fazer isso, só que o Estado pode também se manifestar, como aconteceu, né, durante o período em que houve a aplicação da pena ao time brasileiro, né, em que torcedores desse time conseguiram liminares para poder assistir o jogo, que eles estavam proibidos disso. Portanto, houve uma busca de um direito público desses torcedores e foi garantido pelo Estado. Como assim garantido pelo Estado? É o juiz que deu a decisão. O juiz deu essa liminar, deu essa decisão, permitiu que eles estivessem lá, que eles usufruíssem o direito deles, usufruíssem desse direito de participar daquele evento, embora houvesse uma gestão, um controle de uma entidade privada. Mas eu entendo, Flávio, a posição minha, e acho que o professor Edson aqui talvez siga ou tenha outra posição, eu entendo que sempre supremo é a soberania. Qual é a fundamentação jurídica da polícia boliviana para deter esses brasileiros? Inicialmente, conforme as reportagens, as informações, os 12 brasileiros que ficaram presos lá na Bolívia ficaram sob o argumento de homicídio culposo e coautoria. Portanto, eles vão ser julgados pelo governo boliviano. Portanto, como se sabe, existe um tratado de extradição entre os dois países. Portanto, existe aqui a assunção por um menor do crime, e lá tem os 12 brasileiros. E, inicialmente, uma coisa interessante foi o nosso ministro de Esportes, o Aldo Rebelo, se manifestou que, de fato, deveriam ser punidos os responsáveis, e, portanto, houve inicialmente essa manifestação, mas agora eles estão observando que, enfim, já estão ficando por tempo demasiado lá, eles se consideram inocentes, como eles já se declararam, então já existe esses pontos de vista, ou seja, eles querem ser julgados, e ao mesmo tempo nós temos esse menor, que já foi acompanhado com o advogado, para assumir a responsabilidade, e nós sabemos que, por exemplo, esse menor ele não pode ser punido, né? Ele está ou seja, ele pode inclusive receber uma medida, mas em decorrência da sua pouca idade, ele vai ficar no máximo 3 anos num estabelecimento correcional, para que de fato ele possa cumprir essa penalidade que seria aplicado a ele.
Mas, enquanto isso, o governo boliviano vai decidir o que fará com os 12 brasileiros que foram apreendidos com o material. Eles também foram presos com sinalizadores marítimos, que são extremamente perigosos. Mas, em decorrência enfim, dessa situação toda, nós esperamos que eles sejam julgados lá. E, ao mesmo tempo, vamos imaginar o que o menor fez aqui. Nós temos também uma dupla situação. O menor, de fato, pode ser apurado a sua responsabilidade, ou pode também ser apurado que ele mentiu. Nas duas ocasiões, ele estará gerando uma infração contra a nossa ordem penal, nossa ordem jurídica. Então, obviamente, ele terá a respectiva sanção, na hipótese ou de estar mentindo ou estar falando a verdade. Conforme as últimas apurações, eles fizeram uma análise da câmera na hora que o tiro foi disparado e parece que, de fato, o menor foi identificado. Então, verificaremos o que ocorrerá durante essas investigações, essas análises, para ver se, de fato, o menor estava, ou seja, se pode ser identificado no tiro. Uma coisa importante que a gente esclareça é o seguinte, essa prisão também dos brasileiros não é uma coisa tão gratuita, né? Existem elementos circunstanciais ali, não é isso? Quer dizer, eles são flagrados no momento em que aconteceu o disparo, eles estavam lá, estavam também portando sinalizadores, não é? Existem câmeras de segurança que indicam a proximidade deles ali na região. Então, esses elementos são os que, não é, dariam lá as circunstâncias materiais para poder haver a detenção dele, né? Agora, eu queria chamar, nós temos aí um vídeo de 2 torcedores, a gente vai ouvir primeiro o professor Tomás, que é nosso professor aqui da casa, e ele traz uma questão para nós interessante. Vamos ver. Olá, professor Jorge, professor Edson, meu caro amigo professor Flávio, um grande abraço. E nós estamos aqui e vamos colocar a razão pela qual os brasileiros ainda estão presos na Bolívia em relação ao acidente que lá ocorreu, tendo como consequência, nós já sabemos, infelizmente, a morte do torcedor boliviano. E nós não entendemos ainda a razão pela qual os brasileiros ainda continuam presos na Bolívia, uma vez que aqui no Brasil, como sabemos, já foi apresentado um menor que declarou ser o autor do lamentável disparo. E a gente não sabe bem a razão pela qual ainda continuam presos lá os torcedores brasileiros. E qual é o poder, o que é que o governo brasileiro poderia fazer para ajudar a repatriar esses brasileiros, uma vez que eles estão lá e não sabemos se contra eles pesa alguma acusação formal, a gente não tem essas informações. Essa é a nossa proposta e esperamos ter contribuído para esse debate. Gostaria só de colocar uma coisa. Eu, pessoalmente, sou contra a violência em qualquer aspecto e particularmente no futebol, que é um espetáculo sem violência. Professor Tomás, são questões interessantes que ele colocou, não é? A questão por que eles ainda estão presos, o que o governo... Pergunto para você, Jorge, o que você acha disso? Quer dizer, o governo poderia já ter feito alguma coisa? Por que eles ainda estão presos? Olha, Flávio, você tocou nesse assunto alguns instantes atrás, quando você disse que existem elementos circunstanciais. Ou seja, os 12 torcedores estão presos, ainda continuam presos lá, mesmo tendo um menor aqui no Brasil dito que havia já acendido o sinalizador, porque, além disso, eles também tinham outras provas, tinham outros elementos, tinham sinalizadores nas mochilas, eles estavam envolvidos em todo aquele contexto, ou seja, eles funcionam, portanto, como espécies de testemunhas e também como corresponsáveis em alguns atos lá realizados. Portanto, a apuração disso tudo depende da legislação penal boliviana e depende também de um processo penal boliviano, que evidentemente não é o mesmo aqui que o Brasil, porque cada país tem seu tipo de lei penal, tem seu tipo de processo penal. Portanto, isso depende da lei local, da lei boliviana. Agora, o que o governo brasileiro pode fazer? O governo brasileiro tem por obrigação proteger qualquer brasileiro que esteja no exterior.
E essa proteção é feita pela missão diplomática brasileira. Trocando em miúdos, o que significa isso? A embaixada, o consulado do Brasil no exterior tem a obrigação de proteger, dar assistência a todos os brasileiros que estiverem no exterior. Isso foi feito. Eu me recordo que o embaixador brasileiro na Bolívia, ele logo da prisão dos 12 brasileiros, ele foi à cidade, ele acompanhou, disse que já ofereceu também a um escritório de advocacia, um advogado boliviano e um advogado também brasileiro acompanhando o caso. Enfim, o governo brasileiro tem cumprido essa determinação que não é só da sua missão diplomática, mas existem também convenções internacionais que determinam que uma missão diplomática, que um consulado e uma embaixada tem essa obrigação. Tem convenções de Viena que determinam isso. Portanto, esse cenário, ele ainda está em suspenso. O que eu quero dizer com isso? Ainda não tem uma solução definitiva. Todavia, é a lei boliviana que tem que ser aplicada e o governo brasileiro, eu entendo, na perspectiva minha de análise, eu entendo que o governo brasileiro tem cumprido o seu papel. Então, a gente pode dizer que o governo brasileiro está atuante, quer dizer, essa manutenção da prisão deles não seria, em momento algum, uma falta de atuação do governo brasileiro, né? No seu entender. No meu entendimento, Flávio, não é, porque tudo depende da lei lá da Bolívia, da lei penal boliviana. Da mesma maneira, suponhamos que, da mesma maneira que o professor Tomás disse, uma tragédia, nós nunca queremos que ela aconteça. E suponhamos que algo acontecesse parecido aqui no Brasil com torcedores bolivianos, que fossem presos. O mesmo se daria aqui no Brasil. Eles teriam que ficar presos até a apuração de todos os fatos e, com isso, o regime dessa questão seria da lei penal brasileira e do processo penal aqui no Brasil. Como aconteceu na Bolívia, o país é soberano, vai aplicar as leis bolivianas, não é? Nós sabemos que existe um tratado de extradição com a Bolívia. Ele é pelo decreto 9920 de 1943 e ou seja, se a Bolívia pode solicitar a extradição do brasileiro que cometeu o crime. Porém, nos termos do artigo 5º, inciso 51, nenhum brasileiro nato pode ser deportado, a não ser nas hipóteses lá descritas. Como não é o caso, o brasileiro não poderá ser deportado uma vez que ele é nato. Portanto, por mais que ele seja solicitado pela Bolívia, seria impossível enviá-lo para cumprir pena lá. Portanto, a única coisa que lhe cabe seria essa possibilidade de cumprir a pena aqui. Agora, o que eu achei interessante é que nas entrevistas com o advogado do Corinthians, ele mencionou a questão do time mandante. Ou seja, se o Corinthians fosse o time mandante, ele teria feito uma preparação prévia, sobretudo nos quesitos relacionados à segurança, e ele buscaria uma equipe, sobretudo, para verificar quem trouxe ou não dispositivos que pudessem gerar dano como esse. E eles estão se defendendo, no sentido de que, como quem fez todos os preliminares mandantes foi o time de lá, ele não fez, ou seja, não tomou as medidas cabíveis. Então, tem sido essa a defesa que tem ocorrido, que é também interessante, uma vez que, de fato, por exemplo, poderia ter sido evitada essa situação se houvesse uma fiscalização mais severa. Porém, parece comum os sinalizadores lá, obviamente, não dessa forma que foi utilizado. E assim nós temos uma série de questões que rondam esse tipo de ocorrência. E, ademais, lá na Bolívia, a menoridade termina aos 16 e aqui aos 18. É outro elemento muito interessante, porém, obviamente, o nosso menor não será julgado lá, a não ser que ele tivesse sido retido por ocasião, ou seja, se ele tivesse confessado lá. O que ocorreu com os 12, que, sei lá, eles já foram retidos em decorrência de terem sido apreendidos com os objetos. Então, nós temos uma série de elementos que devem ser considerados por ocasião de um pedido de extradição e de um eventual julgamento desses 12 elementos que estão lá no outro país. Questões interessantes são levantadas aqui. Eu acho que tem uma questão de fundo importante, que é a seguinte. Não se discute que os responsáveis devam ser punidos. A questão é quem realmente são os responsáveis. Até que ponto uma comissão organizadora do evento não é responsável pela fiscalização de equipamentos que possam causar dano? Não é uma questão de retirar ou não a responsabilidade do agente,
mas a possibilidade de criar vínculos de responsabilidade de outras instituições ou de outras pessoas. Tem um torcedor, o Matheus, ele gravou uma pergunta para nós, vamos lá. Olá, professores, meu nome é Matheus, eu sou estudante. Queria levantar uma questão. A Conmebol decidiu que o Corinthians não ia poder entrar com torcida num jogo numa quarta-feira. Eu comprei esse ingresso e eu queria saber se essa medida é legal, se isso poderia mesmo ocorrer. Então essa é a minha dúvida. Eu queria saber se essa decisão tem base jurídica ou não e queria que vocês falassem sobre esse assunto. É interessante essa questão que o Matheus passa para nós, porque tem uma relação de consumo aí, não, Jorge? É uma questão interessante. Você vende um ingresso de um espetáculo, não é? Um incidente que acontece fora do país, que é alheio à minha participação, e um órgão privado resolve punir. Qual é a base jurídica que um órgão de natureza privada teria para proibir a entrada de torcedores que adquiriram o ingresso previamente, pagaram, não é? Ingresso esse que tivesse sido comprado num cartão de crédito, por exemplo, e não tivesse sido pago, eles teriam o nome comprometido, inclusive, se houvesse o evento. Não é? Então, como é que fica isso? Flávio, é uma questão também de direito do consumidor, porque na medida em que ele adquiriu o bilhete, o ticket, ele tem direito a assistir. Ele está lá, ele quer assistir, ele é fã do time, ele acompanha todos os jogos, tem gente que acompanha os jogos do campeonato inteiro, que viaja pelo mundo afora acompanhando o seu time. E como que ele vai? Ele vai perder esse direito? A gente volta àquela questão inicial, porque a entidade ela é responsável pela gestão do espetáculo. E como ela é responsável pela gestão do espetáculo, ela é que determina todo o regime que vai lá acontecer, todas as questões que acontecem nesse espetáculo. Portanto, ela pode, como uma sanção ao time como foi aplicado, né, os torcedores eles vão ser impedidos de assistir. Só que, por se tratar de uma questão de consumidor e o direito dele permanecer, estar naquele local, pode ser concedido, e como foi concedido nos jogos, pode ser concedido uma liminar para que ele assista esse jogo e assim ele exercite, ele tenha o seu direito assegurado e com isso ele exercite esse direito. Portanto, fica naquela situação em que tem a associação privada, mas tem um direito público, o direito consumidor envolvido. Só que tem um aspecto que tem que ser observado, né? O quanto isso não pode afetar o time. Ou seja, o time daquele torcedor, porque o time é que sofreu a penalidade pela associação que faz toda a gestão do espetáculo e com isso, esses torcedores que foram lá, conseguiram eliminar, será que não vão prejudicar também o time? Porque, afinal de contas, a pena não foi absolutamente cumprida. O que eu digo absolutamente? Haviam 4 torcedores lá dentro. Mas é uma questão interessante, assim, o que eu discuto é o seguinte, aplicar uma pena, ok, existe uma base qualquer ali, de seu ponto de vista, chamamos administrativo, que tem uma ingerência sobre os clubes ali, ok. Mas precisa haver uma lógica nessa aplicação da pena, não é? Dessa sanção. Porque, veja, isso fere, acho que, premissas básicas do direito, uma questão de personificação da pena, etc. Então, eu tenho um grupo que pratica um crime do outro lado, fora do país, não é do outro lado do mundo, mas longe daqui, eles vão lá, causam um incidente, vão ser punidos ou não, vão ser julgados ou não. Agora, como eu estendo essa punição a todos os torcedores corintianos, não é, que não tem relação nenhuma com isso. Então, quer dizer, não existe uma lógica técnica nisso, porque, veja, um católico, tem um site interessante de um colunista aí que escreveu uma coisa muito interessante, que ele diz assim, eu sou católico, muito bem. Aí acontece um incidente na igreja por um dos fiéis. Um dos fiéis da igreja comete um crime, ou então um padre é envolvido num escândalo qualquer, e eu, católico, todos ficam proibidos de frequentar a missa, porque um grupo de fiéis causou um determinado fiel, aí para usar o trocadilho da nossa torcida. Então, um grupo de fiéis aí causa um dano, faz uma sanção, e nós todos, então, somos punidos. Quer dizer, parece que é isso, essa sanção que ele está dando. Até que ponto a torcida, não é? Será que ela tem uma personificação de tal ordem que a ação de um ou de parte dos seus membros atinge a
a torcida como um todo? A pena tem o caráter socioeducativo. Na verdade, quando a Conmebol deu essa sanção, na verdade ela já tinha alguns precedentes e houve também algumas coisas que aconteceram depois, como o Peñarol em Montevideo, houve também problemas na Argentina. Então ele, na verdade, ele já tinha uma série de ocorrências que o motivaram a dar essa sanção em decorrência da reiteração das diversos ataques, como, por exemplo, o Palmeiras agora, nesse último jogo, em que os jogadores também foram atacados pelos torcedores. Portanto, em decorrência dessas circunstâncias, a pena adquiriu um caráter socioeducativo. E, na verdade, vai ser um exemplo para que, de fato, nenhuma torcida se aventure a fazer algo semelhante, porque dessa vez foi uma coisa extremamente séria. O rapaz, um menino de 14 anos, teve, de fato, uma morte instantânea. Foi algo muito pesaroso, tanto que todas as autoridades brasileiras se manifestaram. E nesse aspecto nós temos que ser solidários, né? Porque se a gente observar bem, o próprio fundamento bíblico de Adão e Eva é a humanidade paga pelos pecados que eles fizeram. Então, de alguma forma, se existe esse tipo de coisa em que a grande parte da humanidade acredita, então também nós podemos acreditar esse tipo de medida socioeducativa para que, de fato, as torcidas não sejam conduzidas a novamente fazer esse tipo de atitude diante de uma criatura inocente. Vamos ao nosso último vídeo, que é do Daniel, um estudante. Vamos ver o que ele gravou para nós aqui. Olá, professores. Meu nome é Daniel Gustavo, sou estudante de publicidade. Gostaria de levantar uma questão. O jovem que está aqui no Brasil, se for realmente provado que ele foi o autor do crime, tem como haver uma negociação diplomática, a Bolívia e o Brasil, por uma troca entre os brasileiros que estão lá e o jovem que está aqui? Eu vou levantar mais duas questões. É possível que, mesmo assim, os brasileiros que estejam lá na Bolívia, eles serem condenados lá? Outra questão. Mesmo um brasileiro tendo cometido crime lá, é possível que ele seja condenado aqui no Brasil? Obrigado, abraço. Então, Jorge, interessante essa questão do Daniel, né? Quer dizer, em razão do... Você disse que a gente tem que seguir as leis do local do fato, né? Em regra, o nosso princípio da territorialidade. Mas é possível cometer o crime lá e ter uma condenação aqui? Como é que ficaria? Uma vez esse rapaz sendo um réu confesso, ele poderia sofrer uma medida socioeducativa aqui? Olha, o torcedor, agora não sei muito bem se ele é um torcedor ou é um aluno, enfim, o rapaz que trouxe a pergunta, ele começou com um aspecto bem interessante. É possível a troca dos brasileiros que estão lá presos, dos brasileiros pelo rapaz aqui no Brasil, o brasileiro, tá, o menor de idade, que já confessou haver essa troca? Impossível. Isso não existe. Isso absolutamente não existe, tá? Isso, suponhamos que só existiria se já houvesse uma condenação na Bolívia, esse grupo de 12 já fossem condenados na Bolívia e existissem aqui no Brasil bolivianos presos aqui no Brasil e por conta de um acordo entre Brasil e Bolívia houvesse uma troca de presos de suas respectivas nacionalidades. Isso já aconteceu, já tem precedente, né? Brasil com o Chile, o Brasil com o Canadá, essa troca de presos em que é possível mediante um acordo diplomático. Ele mencionou isso muito claramente, um acordo diplomático. Mas o estágio que hoje essa situação se encontra impossibilitaria isso e, além de tudo, pegar o rapaz que é confesso aqui no Brasil e entregá-lo para as autoridades bolivianas, nunca. Como Edson comentou agora há pouco, existe uma vedação, existe um obstáculo constitucional em que brasileiro nato não pode ser extraditado. E esse rapaz nunca seria extraditado, em hipótese alguma. Agora, essa possibilidade outra é interessante, não é? Nós temos criminosos aqui bolivianos e a gente pode fazer uma troca. Aí não teria impeditivo de um criminoso boliviano aqui, cumprindo pena, ser remetido para lá, não é isso, Edson? Então aí não teria... Isso daria para a gente fazer, né? Essa troca. Não é algo muito simples, é algo extremamente complexo, né? Enfim, envolve uma série de fatores, sobretudo em decorrência das espécies de crimes. Então, não é uma coisa muito simples e depende de um acordo. Quer dizer, na prática, eu sinceramente nunca estudei algo semelhante. Que eles teriam a intenção de indenizar a família desse jovem Kevin, o Kevin Spado, né? Esse que faleceu
aí tão tristemente, e no sentido de pegar o rendimento de uma bilheteria e indenizar a família, independentemente de qualquer ação judicial e etc. A família vir aqui receber isso, eu acho que estaria totalmente fora de cogitação. Mas o que vocês acham disso? Quer dizer, é simpático isso aos olhos do direito, fazer essa indenização? Isso daí não estaria... É uma espécie de um meia-culpa, não é? Diplomaticamente, politicamente, o que vocês acham disso? É positivo ou não essa intenção de indenizar a família nesse sentido? Tem que existir critérios objetivos para se mensurar uma indenização, para se medir uma indenização. Uma indenização não pode ser oferecida a um determinado valor colocado aleatoriamente. Tá? Tem que haver, no direito, quando se pensa no direito em indenização, são critérios objetivos colocados para que se consiga dizer o quanto, embora não exista vida, a vida não pode ser mensurada em valor. Não existe vida que possa ser dita que uma vida vale 1.000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Não existe isso, absolutamente não existe. Por isso que são critérios objetivos que têm que ser colocados. E o rapaz que morreu, uma criança, como o Edson falou, 14 anos de idade, tinha, meu Deus, uma larga vida pela frente, só que com critério objetivo das expectativas de carreira que ele poderia realizar. Ele ainda não tinha uma carreira. Fica muito difícil mensurar aos 14 anos, não é? Porque aos 14 anos é muito difícil. Sequer eu imagino que daria para se aplicar uma teoria da perda de uma chance para ele. Porque o que ele teria a oferecer é uma incógnita aos 14 anos de idade. Por isso que os critérios, mesmo sendo objetivos, eles seriam de difícil indicação e seria mais um gesto, talvez um gesto de solidariedade com a família. Eu desconheço a situação da família do rapaz boliviano lá, se é uma família carente, se é uma família humilde, eu desconheço absolutamente isso, mas seria um gesto de solidariedade, tá, com a família. Agora, sob esses critérios objetivos, dificilmente a gente poderia mensurar como vida não tem valor. Então quer dizer que no caso dele ainda fica mais difícil a mensuração, porque ele é um menor. Se ele fosse um estudante de medicina, não é? Aí seria mais possível talvez um... Exato. Ainda difícil, mas tem um certo norte ali que... Não é? Agora, Edson, em hipótese alguma, a possibilidade de um acordo em razão da indenização da substituição da ação penal, isso de jeito nenhum, né? Dificilmente, porque esse menor aqui vai sofrer uma medida socioeducativa, ele vai ficar no máximo 3 anos em em alguma espécie de recinto, e não há nenhuma possibilidade desse tipo de transação. E esse foi o nosso debate de hoje. Vamos ao sumário e vejamos o que aprendemos com os nossos debatedores de hoje. É isso aí, pessoal. Eu passo agora ao professor Jorge para suas considerações finais. Professor Jorge. É uma oportunidade muito interessante para que o cidadão, a comunidade, os alunos daqui entendam o que se dá numa situação como essa em que tem elementos internacionais. Há pouco tempo atrás, ninguém imaginaria que uma situação como essa ia tomar uma dimensão tão grande, tão importante, que aspectos internacionais iriam reger a vida de pessoas que são pessoas comuns, pessoas do dia a dia, pessoas que pegam ônibus, pessoas que vão no jogo de futebol. E olha só, o internacional aí na vida de todo mundo. Excelente oportunidade, porque dá para exercitar dá para verificar todos os ramos do direito, né? Então ele implica o direito internacional, público, também privado. Ele se refere ao direito constitucional e ao direito consumerista. Então nós temos a oportunidade de fazer um estudo amplo acerca dos diversos ramos jurídicos. E uma coisa que de fato eu acho que nessa situação toda nós poderíamos observar melhor. Eu não achei justo, de fato, uma relação consumerista passar adiante de uma punição que, de fato, é oriundo de uma associação no qual os 10 países sul-americanos submeteram. Então, eu creio que, enfim, quem
quem proferiu essas decisões poderia rever melhor os seus critérios, porque a relação consumerista não deveria passar adiante, sobretudo diante das evidências e dos fatos e enfim, da morte de um adolescente de uma maneira tão brutal. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. Lembrando que você também pode participar. Mande as suas sugestões de tema, que nós chamaremos professores especialistas para discutir isso com você. Mande um e-mail para este endereço que está aqui na sua tela e nós teremos o maior prazer de esclarecer as suas dúvidas. Um abraço grande, bons estudos e a gente se vê por aqui. Até mais. Ficamos por aqui hoje. Lembrando que você também pode participar enviando os seus e-mails para esse endereço que aparece na sua tela. Um abraço grande, bons estudos e a gente se vê por aqui. Até lá!